Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você tá orando, mas vamos que vamos. Oi, gente, tudo bom? Hoje foi um dia um pouco corrido pra mim, então eu tô gravando só agora, tá? Hoje a gente vai fazer o nosso Salmo 8, tá? Que é aqui. O título é A Glória do Criador nos Esplendores da Criação. Ao mestre de canto com a gitiena, Salmo de Davi. Ó Senhor nosso Deus, como é glorioso o vosso nome em toda a terra. Vossa majestade se estende triunfante por cima de todos os céus. Da boca das crianças e dos pequeninos sai um louvor que confunde vossos adversários e reduz ao silêncio vossos inimigos. Quando contemplo o firmamento, obra de vossos dedos, a lua e as estrelas que lá fixastes, que é o homem, digo-me então, para pensardes nele? Que são os filhos de Adão, para que vos ocupeis com ele? Entretanto, vós o fizestes quase igual aos anjos, de glória e honra o coroastes. Deste-lhes poder sobre as obras de vossas mãos. Vós lhe submetestes todo o universo, rebanhos e gados e até os animais bravios, pássaros do céu e peixes do mar, tudo o que se move nas águas do oceano. Ó Senhor, nosso Deus, como é glorioso o vosso nome em toda a terra. Amém. Gente, esse salmo ele é muito bonito, eu acho, sabe? Ele é, assim, né, na minha intenção, ao meu ver, é como se fosse uma declaração do homem para Deus, né? Porque ele fala assim, que contemplando a lua, as estrelas que Deus fixou, ele pergunta quem é o homem, né? O que é o homem? E aí, por que o Senhor se ocupou com os filhos de Adão? Por que o Senhor se ocupou com o homem? E aí ele fala, entretanto vós os fizestes quase igual aos anjos, da glória e honra o coroastes. Ou seja, Deus fez a gente de uma forma assim, muito bonita, de uma forma muito perfeita, né? Hoje a gente se depara com pessoas falando tanto assim que querem perder a vida, querem se matar, que não encontram mais um motivo, né, pra existir. Ai, Gente, peraí, só um parênteses. Eu fui fazer o meu lindo bigodinho ontem e eu me queimei, por isso que tá desse jeito. mas amei, voltando. E aí as pessoas se questionam tanto do sentido da vida delas, do porquê que elas existem, se menosprezam, né? E Deus vem nos mostrar hoje, né? Através desse salmista que reconhece o valor do homem, do ser humano, da criação de Deus, né? Porque nós somos criação de Deus. Muitas vezes a gente olha uma paisagem e fala, nossa, olha como Deus é bonito, mas nós precisamos nos olhar e falar, nossa, olha como Deus nos fez perfeitos, nos fez bonitos, né? As pessoas hoje elas querem se matar, elas perdem o sentido da vida delas, elas querem se mudar, né? Tudo, ai, quero mudar isso no meu rosto, quero mudar isso no meu corpo, mas a gente acaba esquecendo que nós somos obra de Deus, né? Como o salmista diz. Então, o que será que a gente hoje não perde tantas vezes, né, o sentido disso na nossa vida? O que hoje a gente não fala assim, nossa, tá tão difícil, lógico assim, as pessoas que tentam suicídio ou que se suicidam tem diversos aspectos envolvidos, sim, né, lógico. A gente não precisa e nem deve menosprezar tudo isso. Mas nós precisamos passar para essas pessoas o quanto elas são especiais, o quanto elas são obras de Deus, elas são criadas como anjos, né? Glorificadas e honradas, assim como diz a palavra. Então hoje a gente precisa entender que nós somos essas pessoas, que nós somos criados e honrados por Deus, né? Qual que é o seu valor? O que você enxerga dentro de você? Lógico, tem dias que nós estamos em crise, nós não queremos mais nada, né? Nós nos achamos a pior gota de água do mundo, mas a gente precisa parar e pensar uma coisa, né? Qual é o sentido da minha vida, né? Qual é o sentido de tudo isso
Quem sou eu? E aí, nas Sagradas Escrituras mesmo, a gente encontra, né, o valor da vida humana, o valor dos filhos de Deus. E acima de tudo, a nossa primeira identidade é ser filho de Deus, né? Então, a gente precisa entender e vestir a camisa, vestir a identidade, se caracterizar como filho de Deus, né? Aí entram diversos assuntos dentro disso, sim, como modéstia, castidade, enfim, mil coisas, né? Que o ser humano é muito subjetivo, o ser humano é muito complexo. Mas a gente precisa, antes de tudo isso, dessas coisas de modéstia, castidade, humildade, N coisas, a gente precisa se identificar e ver qual é a minha identidade principal. Por que que eu estou no mundo? Primeiro, para ser filho de Deus. E ser filho de Deus não é só ser filho de Deus para você, mas é ser filho de Deus para o outro, ser filho de Deus para aquele que está na rua, ser filho de Deus para aquele que está precisando, para aquele que também não está precisando, para aquele que você não gosta, para aquele que você tem dificuldade, para aquele que te machucou, que te fez sangrar, que partiu seu coração, né? Ser filho de Deus acima de tudo. E ser filho de Deus para mim mesmo, ter e entender que eu sou filho de Deus. Porque ser e entender que nós somos filhos de Deus é um processo muito difícil. Mas quando a gente entende, nós nos damos o maior e único valor, né? Porque hoje em dia as pessoas falam, eu preciso me amar, me ame, né? Me queira, eu preciso me querer primeiro, eu preciso isso, isso, isso. Sim, precisa, ok. Mas até que ponto isso se torna uma vaidade e até que ponto isso não é uma identidade de filho de Deus, né? Então, antes da gente falar, eu preciso me amar, nós precisamos sim nos amar, nós precisamos sim reconhecer quem nós somos, mas sem vaidade, porque a vaidade faz a gente querer se amar acima do outro. E isso não é bem o que Deus quer. Nós precisamos nos amar e ajudar o outro. E por nos amar, nós precisamos ajudar o próximo a se amar. E ir, né, divulgando isso. Entenderam? Bom, gente, acho que hoje esse é o maior recado, né? Que quando ele vai contemplar o céu, a lua, tudo, ele pergunta: e quem é o homem, né? Quem somos nós? Quem são os filhos de Deus? Por que Deus se preocupou em nos fazer, né? Então, se Deus se preocupou até em criar nós, eu acho que nós precisamos nos dar o próprio valor, né? Mas lembrem sempre que não um valor de vaidade, mas um valor de identidade de filho de Deus. Bom, gente, um beijo, fiquem com Deus.